Olá, seja bem-vindo ao site livros-amigos.com.br. Meu nome é Edson Cândido, amante da literatura, adoro muito aqui a literatura espírita e hoje eu vou falar para vocês a respeito do livro Há 2000 anos. Esse livro é um clássico da literatura espírita, foi escrito por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier no ano de 1939 e publicado pela Federação Espírita Brasileira. É um livro maravilhoso. Se você quiser ler um livro que vai te trazer assim a oportunidade de refletir bastante sobre o que você já adquiriu no campo da reforma íntima, leia este livro que você não vai se arrepender. Esse livro ele versa principalmente sobre uma personalidade bastante interessante que é o senador Publius Lentulus. Essa personalidade é uma personalidade histórica e existem relatos, registros da sua existência. Não é uma ficção, essa história é real. E ele, a pedido do imperador da época, que era Tibérios, ele foi desenvolver uma missão que está descrita neste livro na Palestina nos anos 30 da era cristã, ou seja, justamente quando Jesus ainda estava desenvolvendo a sua tarefa planetária na Terra. E o que acontece? Ele tinha uma filha chamada Flávia, que era uma menina que tinha um problema, ela estava com lepra. E lepra naquela sociedade era algo realmente terrível. Se você tinha uma família nobre, bem posicionada na sociedade, e você quisesse que a moral daquela família fosse abalada, era se alguém adquirisse lepra, porque eles acreditavam naquele momento que essa pessoa, essa família estava sendo castigada pelos deuses. E fora a situação da rejeição, a família ficava mal vista, ficava rejeitada pela sociedade e a pessoa que sofria de lepra, ela não era deixada que ela convivesse na cidade, ela tinha que ser encaminhada para o Vale dos Leprosos. Então era uma situação de sofrimento extremo. E ele, sabendo que existia um profeta que estava realizando grandes milagres, ele foi, a pedido de Tibérios, desenvolver a sua missão, que era principalmente a de fiscalizar o governo de Pilatos, mas ele tinha o desejo secreto de se encontrar com Jesus e de pedir pelo bem da sua filha. Esse acontecimento, esse encontro com Jesus, que dura apenas um minuto, é o ponto alto desse livro. É o momento mais importante. E eu vou ler um pedacinho de quando eles se encontram, tá ok? Jesus, ele em vez de ir e procurar Jesus à luz do dia, ele vai meio que à noitinha, no cair da noite. E o que ele faz? Em vez dele se sentar no banco, quer dizer, em vez dele entrar no meio da multidão, ele se senta num banco e fica ao largo, pensando se ele deve ir ou não, porque ele era o grande representante do Império Romano, representante do próprio imperador Tibérios. Ele, um senador romano, e ele ia pedir, ele ficava pensando, e eu vou pedir favores a um carpinteiro? Será que eu devo ir? Será que não devo? A questão do orgulho. Quando, de repente, Jesus praticamente se materializa frente a ele, e Jesus lhe diz: fora melhor que me procurasses publicamente na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. E ele fala um pouco mais, ele diz que, por exemplo, que ele está ali não é pelos méritos do senador Publius Lentulus, mas sim pela presença de Lívia, pelas orações desta que ela está fazendo ali, desde o momento em que ele saiu na cabeceira da menina Flávia e pedindo a Deus que esse encontro fosse possível. Então ele fala, não é pelos teus méritos, mas pelo mérito, pela fé dela que eu estou intercedendo neste momento. E ele fala, pode voltar, ela vai estar restabelecida. E quando ele volta, realmente ela está restabelecida, ela começa já a convalescer e a ficar melhor, a já se curar da moléstia. Mas ele, na sua cabeça, ele atribui a cura
outras coisas, a intervenção dos médicos e de outras coisas, e não a intervenção de Jesus. Ao passo que Lívia, que é a personalidade também desse livro assim, de mais alta estirpe espiritual, se torna cristã e reconhece de pronto que foi a ação de Jesus que curou a sua filha. E a partir deste momento, as coisas começam a acontecer. Ele sofre uma influência de seus inimigos, que no caso nós podemos citar aqui que seriam a ação de Sulpício, que é o comandante da guarda do governador da Palestina, no caso o Pilatos. Ele sofre perseguição também por parte de Pilatos e de uma moça que é a cunhada do senador Pilatos, a Fúvia, e esses três personalidades acabam envolvendo esses personagens, no caso Publius Lentulus e Lívia, numa trama que faz com que eles se separem durante 25 anos. É um livro assim que nos faz pensar bastante sobre as forças do bem e do mal, a ação e reação das nossas ações, sobre o como nós estamos aproveitando as oportunidades que Jesus nos dá de melhorarmos a nossa vida, de buscarmos os valores espirituais, de desenvolvermos as qualidades que tanto necessitamos. E uma dica, eu sempre quis saber o que aconteceu com o Pilatos, como que foi o desenvolvimento da sua vida, quais as consequências da sua atitude de ter lavado as mãos, como que era a convivência dele juntamente com o Sinédrio, que era vamos dizer, a cúpula religiosa dos fariseus, o que o levou a deixar que acontecesse aquilo. Então, o que aconteceu? O desenvolvimento do trama da crucificação, por que ele não reagiu contra? Então, tudo isso está explicado em outro livro, que é escrito por André Luiz Ruiz, e que é um livro fantástico, que tem o nome de O Amor Jamais Te Esquece. Então, não é uma continuação, mas ele desenvolve a história contando ali o que aconteceu com as personalidades aqui, que são aquelas personalidades que, vamos dizer assim, que estão agindo negativamente nessa história aqui. E ele depois dá, na sequência de outros dois livros que eu vou estar indicando para vocês, vamos dizer assim, a reação, ou seja, como que foi a reencarnação desses espíritos, tá ok? Mas esse livro aqui é um livro fantástico, e nós temos depois essa personalidade do senador Publius Lentulus, reencarnado no livro 50 anos depois, na personalidade do escravo Nestório, um escravo grego, onde ele teve a oportunidade de trabalhar a necessidade de ser uma pessoa mais humilde e de realmente viver numa condição de subalternidade, longe do poder, e buscar assim uma oportunidade de crescer espiritualmente. Mas o livro 50 anos depois, a personalidade central não é ele só aparece no início. É Célia, que é uma moça de uma grande e elevada estirpe espiritual, e que naquele livro lá dá assim, demonstrações de uma capacidade de renúncia e de amor ao semelhante, que são coisas fantásticas. Então, leia primeiro o livro Há 2000 anos, e depois, na sequência, leia o livro 50 anos depois, do qual eu tenho um vídeo também que fala a respeito, que dá uma resenha a respeito disso, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Não vou continuar aqui falando, porque eu poderia falar muito tempo sobre este livro, mas eu não quero que o vídeo fique muito comprido. Acesse o nosso site, livros-amigos.com.br. Dê um joinha no nosso vídeo se você gostou. Deixe o seu comentário abaixo para que nós possamos estar interagindo. Acesse o nosso site e lá se inscreva na nossa newsletter para você poder receber conteúdos através de e-mail, tá ok? E vamos aí buscando mais leituras interessantes para colocar para vocês em nosso site. Um grande abraço e até a próxima vez. Tchau, tchau.